Salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! Eu acho que o sem a bola do Cebolinha é melhor que o do Marinho. Tá, e com a bola, ele é um cara que vai fazer jogadas individuais, vai buscar o fundo, como é o caso do Marinho, ou vai fazer o jogo aproximado ali deles, né? Que o Paulo Souza quer? Isso é muito relativo, porque cada um dentro da sua característica. A característica dele, do jogo do Cebolinha, é o 1 contra 1. É a aproximação da área, é o drible, é a finalização. Né? E aí cabe ao técnico encaixá-lo dentro da sua ideia de futebol. Como era o Michael. O Michael era um jogador de drible, de aproximação da área e velocidade para finalizar ou para cruzar para alguém fazer o gol. Eu acho que é uma peça semelhante, talvez com um pouco menos de explosão, um pouco mais de técnica, mas com uma maneira de jogar semelhante ao Michael. A questão do Flamengo é essa, assim, é um jogador ainda jovem, que ainda tem uma longa carreira pela frente. A idade dele aqui. Deve estar com 25, imagino eu, na casa de 25, no máximo 26 anos, ou seja, no auge da carreira, que não conseguiu, explodir na Europa e que no Brasil a gente sabe que tem um potencial. A questão 26. 26, né? Mais ou menos isso. Esses valores, né? Essa semana eu estava falando, até falei com o Marcos ontem, falando sobre os jovens jogadores da América do Sul. E alguns torcedores falam, mas o Flamengo não vai buscar jogadores jovens da América do Sul. O perfil de contratação do Flamengo é outro. Né? O Flamengo, quando tem que usar algum jovem, usa da sua base. E tem usado alguns muito bem. Mas ele vai buscar jogadores já testados e aprovados. É o caso do Cebolinha, se vier. Mas é um preço alto, né? É que o Flamengo hoje tem uma situação financeira que permite a ele pensar nesse tipo de contratação. Dá para fazer o negócio assim? Qual que é a conta, hein, Pedro? Por enquanto, o Cebolinha, Bruno, é um nome que segue ali assim no horizonte do Flamengo, mais como uma ideia, um sonho mais para frente. O Flamengo tinha a ideia de fazer até uma investida, enfim, mais encorpada nele, assim, de fato, uma investida de verdade na última janela, né, ali em janeiro, mais ou menos. Mas teve aquele problema do Banco Central, enfim, aquela ação, tudo congelou toda a possibilidade do Flamengo de fazer investimento alto na última janela, atrasou até algum tipo de negociação. O Flamengo só fez depois com Pablo, Ayrton Lucas, etc. Então o Flamengo nem foi a Portugal propriamente ali para tentar negociar com o Benfica a questão do Cebolinha. O Eugênio disse muito bem aí, quando falou a questão do 1 contra 1 do Cebolinha, é visto como um jogador que o Flamengo pode necessitar demais, assim, na questão no restante da temporada. O Flamengo tem o Vitinho mais com essa característica, Vitinho que tem contrato encerrando no fim desse ano, então o Flamengo até vendo essa questão da renovação também, perdeu o Michael, então uma característica que o elenco precisaria, um jogador de alta qualidade técnica, já jogou, já se provou demais aqui no futebol brasileiro, mas o Flamengo tem que entender também se o Cebolinha gostaria de retornar ou não ao futebol brasileiro. O jogador agora, logo depois que o Flamengo buscava o interesse na contratação dele ali, ele não vivia uma fase tão boa no Benfica com o Jorge Jesus, mas aí depois que o Flamengo deu aquela empacada ali por conta da questão do Banco Central, saiu o Jorge Jesus, Cebolinha começou a fazer gol atrás de gol, aí isso deu uma esfriada totalmente no negócio, era um negócio ali de 15, 20 milhões de euros, então o Flamengo teria que pensar em uma equação assim, como ele poderia de fato fazer uma investida nesse jogador. Então é algo um pouco mais para frente, o Flamengo gosta muito desse jogador, gostaria de contar com ele, mas é algo mais para frente, fica um pouco agora no campo dos sonhos assim, mas tem a ideia de quem sabe fazer mais à frente uma investida no Cebolinha, depende muito sempre da vontade do jogador, se de fato ele quer deixar a Europa e voltar para o futebol brasileiro. O Benfica agora até trocou de técnico, tá? O Roger Schmidt, se eu não me engano, o ex-PSV, assumiu por lá. Então, de repente, depende também dessa conversa com o novo técnico do Benfica para saber se ele vai ou não aproveitar o Cebolinha. Então, fica mais nesse campo por aí. É o Flamengo tentando pensar um pouco alto também para reforçar, principalmente ali para o segundo semestre. Boa, Pedro. Valeu, obrigado, viu? Boa sequência aí para você. Se tiver novidade nessa agitadíssima janela rubro-negra, o Pedro volta. Chia. Valeu, gente. Um grande abraço.
Porque os nomes, se no Palmeiras a gente discutia como joga, onde encaixa. Aqui a gente discute se dá para pagar, né? Porque são nomes todos importantes, né? Porque se não é Cebolinha e não é o Andréas, a gente fala do Merentiel, fala do assim, Thiago Mendes. Ô, Eugênio, se tiver que contratar para uma posição no Flamengo, qual que seria? Porque trouxe o goleiro, tem Técnico. zagueiro. Como você é maldoso, É difícil, né? Eu... Difícil a gente, assim, pensar, porque zagueiro contratou tantos, né? A questão tem sido mais uma questão física, né? E eu acho que esse lance do Cebolinha, o dinheiro, eventualmente, que gastaria nele, seria o dinheiro que economizaria na não contratação do Andréas. Pode ser. Bom, pessoal, volta amanhã, mas animada, Mariana. Você está muito maldosa essa semana, Eu viu? tô maldosa? Tá muito venenosa essa semana. O veneno escorrendo. Vambora. Daniela Boaventura chega com Futebol 90 na sequência. Amanhã eu volto mais na paz, tá, Bruno? Tá bom. Com o Sormani, com o Rodrigo Bueno e também com o Pedro Ivo Almeida. Tchau, Mário Marra. Tchau, Rodrigo Bueno. Ó. Que isso? Ah, meu Deus. Segunda prateleira pode chegar na primeira. A terceira não pode chegar na primeira. Tropeçou o Flamengo? Tropeçou o Flamengo? O Flamengo tropeça nele próprio, pô. Mas eu falei isso Põe o aqui. sapato maior que o pé. próprio? O problema não, O Flamengo põe o sapato maior que o pé, Brasil, entendeu? é ele. Eu tô Aí achando- acaba Eu tô achando tropeçando. que ele tropeçou também num outro lugar. Aonde? Diga pra gente. Mostra pra gente, onde é que o Flamengo deu uma tropeçada Quando ela vem aí com essa, salto recentemente? alto, alguma coisa. Não, deu uma tropeçada. Quase foi, mas acabou não indo para onde O Flamengo não tá a bonito, Tá enrolando, torcida o VT não tá no ponto. Exatamente. Olha ele, A gente combina as sócio coisas do e não entra. F90. Sormani. Opa, tá caindo já, hein? Chegou caindo, hein? Rapaz, A Jorge sombra Jesus. acabou. A gente tá mostrando Acabou? claro, tom de brincadeira o Jorge Jesus. Ué, ele A tá sombra assumindo. acabou. Ele tá assumindo o A Fenerbahçe. sombra, Tá a quase sombra caindo, deu hein? aquela diminuída, sabe? Se aumentar a luz, ela volta. O fato dele assumir o Fenerbahçe agora não dá. Ele fica no Tempo. comando do Fenerbahçe até o final do ano. Quando ele assumiu Não, o final do ano é Benfica. muito tempo. Quando ele Contrato é uma assumiu, temporada. quando ele assumiu o Benfica, quando ele estava trabalhando no Benfica, ele deixou de ser sombra pro Flamengo? Não. Ele é a sombra desde 2019, velho. E agora já devem estar projetando. Olha, o Flamengo tirou contrato, o Paulo o contrato Souza. é um ano. Daqui a um ano ele pode vir. Deve Se já o deve estar Flamengo tirou o pensando. Paulo Souza, a seleção da Polônia, se ele resolver tirar o Jorge Jesus do Fenerbahçe, ele tira. Ele tira. Ele tira, entendeu? Aliás, por falar em Flamengo, ainda em relação a números, né? A gente falava ontem da necessidade do Flamengo vender o João Gomes, Lázaro. A venda do Michael esse ano já cobriu a expectativa Aí. do Flamengo atingir... tinha aquela urgência. Exatamente. Então não há necessidade dele vender o João Gomes. É uma boa notícia Nenhum. pensando Só uma coisa, em ainda elenco. tem, o papo da renovação, ainda tá tem próximo da parcela renovação de dele. outras vendas antigas entrando. Não, aquilo lá tudo bem, cai no orçamento do ano passado. Blá, blá, blá. A venda do Michael, a expectativa do Flamengo era atingir 186 milhões de reais em vendas nesse exercício de 2022. É bonito falar exercício, né? Parece que a gente sabe alguma coisa. Mas ele vendeu por 197, 11 milhões a mais. Então não há necessidade de vender. Se vender, estão fraquejando. Tem mais jogadores que foram vendidos, eu falei com o Vini, que trabalha conosco Vinícius Ribeiro no nosso site. no nosso site, ele sabe tudo de Flamengo. E embora ele seja fluminense, mas ele sabe tudo de Flamengo. Impressionante. Sormani não alivia um, hein? Não, ninguém, nem o Vini, que não tá aqui para se defender. Ó, Assim que é bom. só colocar Ó, uma os jogadores informação foram aí vendidos, enquanto você ó. tá procurando. Aqui, achei. O Gerson, no Olympique, indo agora Tem um para... bônus. Tem de 25 milhões de reais. 20. O Flamengo recebe mais 25 Mais 25. milhões. Ó, o Pires da Mota foi vendido pelo Cerro Porteño por 5 milhões. Quase 6 milhões. Max Alves, não sei nem quem é. Foi vendido pro Colorado Rapids. 4 milhões de tudo reais, tá? Kaique Souza. I've never heard about him. Também não sei quem é. 1 milhão e 600. Caramba. Bill pro Dnipro. 2 milhões. Ou seja, o Flamengo já atingiu a meta. Como eu disse, Não o tem Michael necessidade não de tem vender necessidade de vender o nem o João Gomes, nem o Lázaro, nem ninguém. Então, se o Flamengo tem pretensões esse ano de encostar no Palmeiras de novo, encostar no O que Atlético, distancia o Flamengo do Palmeiras hoje? Não tá encostado no Atlético para você? Antes da pergunta seguinte? um pouco mais abaixo. Eu tenho informação internacional aqui que pode não ser boa pro Flamengo, relacionada ao Jesus. Diga. Primeiro eu vou dar um abraço. O Bruno, é uma informação que vem de Portugal, tá? O Bruno, em Portugal, um colega meu, disse que é muito fã seu, viu, Sormani? O Bruno? É Grande Bruno. É. Tamo junto, E velho. ele avisa aqui, ele sabe muito do futebol de Portugal. Jorge Jesus quer levar para o Fenerbahçe. Gabigol, Estamos falando do Bruno Andrade, não? Bruno MP. Ah, então é outro Bruno.
Não é o que você está pensando. É, porque o Bruno Andrade trabalha em Portugal e tá com a gente não lá é ele. primeiro, Esse passando aqui é informação também. um grande especialista também em mercado da bola e tal. Tá, a Então, informação. Jorge Jesus gostaria, vai tentar levar para o Fenerbahçe. Gabigol, Gabriel. que ele já acha, no Benfica acho que também já tinha um plano, né? Everton Cebolinha, que para quem não sabe, o Flamengo está tentando pegar o Cebolinha, é um valor caro, o Flamengo está tentando um empréstimo. O Jorge Jesus, tempo já, né, que o Jorge Jesus levou conversa. o Cebolinha do Grêmio para o Benfica, ele quer levar também o Cebolinha. Então, se der o plano certo, tal do plano do Abel, o plano do Jesus, tirar o Gabigol do Flamengo e levar para a Turquia. Hoje eu não sei se o Flamengo... O Flamengo se vira com o Pedro. Então, eu não sei. Se vira com o Pedro. Precisa ver se o Gabigol Você não topa tá aí. dizendo que o Gabigol não ia fazer falta, não, né? Não, acho que não. Não vai fazer, Então. porque você tem vários jogadores e você tem vários sistemas dentro do futebol que te possibilita montar um time competitivo sem o Gabriel e com E o sabe Pedro. qual é o terceiro jogador que ele gostaria de levar? Quem faz falta é o Zico. Pelé. Mas Tá tem, fazendo hein? falta tem Entendeu? tempo, hein? Entendeu? Esses Cruyff, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras fazem falta. Gabriel faz falta até a página 3. Depois não faz mais, entendeu? O William do Corinthians também. Tá nesse querendo levar? embrólio aqui, o William do Corinthians, a família dele tá desgostosa e tal. É um outro nome que o Jorge Jesus quer levar para o Fenerbahçe. Então, se de repente ele chega num desacordo aí com o Corinthians por conta das ameaças que a família estão sofrendo, é um caminho que se abre para o William voltar para o futebol europeu. Ou seja, a gente tem que dar razão pro Pedro Ivo Almeida. Porque Pedro Ivo Almeida falou assim, acaba a sombra? Não, olha a pergunta que está aqui embaixo. Paulo Souza vai ter paz? Também não, Pedro. Não, se tem uma coisa que está decidida nesse ano do Flamengo é que Paulo Souza não vai ter paz. Só independe de Jorge Jesus, é diretoria, é torcida, Esse é o Rogério gente Ceni. dentro. O que é pior? É o Jesus desempregado com a sombra de poder assumir o Flamengo a qualquer momento ou é o Jesus empregado querendo tirar um dos principais jogadores do Flamengo? Pro Paulo, né? O pior é o Jesus que não aceitou que o Flamengo não esperou no início do ano. E prometeu a pessoas próximas que não ia fazer do Paulo Souza a vida dele ser fácil aqui no Rio. Então isso aí vai continuar. O Jesus na Turquia não é uma paz para o Flamengo. Porque o Jesus em Benfica olhava para o Flamengo. O Jesus desempregado olhava para o Flamengo. O Jesus no Fenerbahçe não vai olhar para o Flamengo por quê, Dani? Se ele ficou aqui até dia 20, dia 30, veio aqui carnaval, fez o que fez, sabe? Aquele papelão, então vai continuar olhando. E a questão do Paulo Souza é desempenho. Você perguntou até, o que impede o Flamengo de estar nessa prateleira do Palmeiras? Trabalho, desempenho. Enquanto o desempenho dele não for minimamente parecido, não é parecido, né, Sormani? É bom lembrar. Não é parecido, Sormani pelo amor de sempre Deus. ajudando o português no nosso fã de esporte. Minimamente parecido, semelhante ao que já foi lá atrás, ele não vai ter paz. Porque não há uma boa vontade. Demorou a acertar, testou demais, a torcida está impaciente, a torcida está vendo outros clubes jogando mais bola, a torcida está vendo que o time não engrena, apesar de liderar, avançar na Libertadores, ter vantagem. A torcida está vendo mais gente jogar bola, mais gente fazer mais com menos, então não vai ter essa paz. Ainda tem uma série de componentes, que é o ambiente do Flamengo, é quem não acredita, quem puxa a corda daqui, puxa de lá, entra no Maracanã mesmo ganhando, a torcida está vaiando. Essa paz não vai existir, Dani. Só se ele ganhar alguma coisa muito brilhante, mas aí já vai ser final da temporada. Então, esse fato de, o Jesus fechou com o Fenerbahçe, vai ter paz. Não, para mim, impede um acerto de momento. Porque futebol a gente sabe, né? Daqui a 2, 3 meses, 4, pode acontecer qualquer coisa. De momento, talvez o Jesus não venha agora, mas a paz não vai ter pro Paulo Souza. Outra coisa, Marcelo do Real Madrid. Marcelo tá livre, ele quer pegar o Marcelo. Botafogo tinha interesse, né? Botafogo Ele é botafoguense. Ele é botafoguense. Essa história mas tal, tem mas ele tá questão livre fluminense. agora. Jesus quer levá-lo também.